foi uma carta escrita pelo presidente Lula, que foi enviada não diretamente ao presidente Trump, mas através de um jornal, do jornal New York Times. A reportagem chamou a atenção, temos aí uma ilustração sobre isso, e o título, né, desse artigo, essa carta em forma de artigo feito pelo presidente Lula é a democracia brasileira e a sua soberania não são negociáveis. Um recado direto aí ao presidente Trump. Eu separei alguns trechos aqui para destacar. Ele começa dizendo o seguinte, olha, trazer empregos de volta aos Estados Unidos e promover a reindustrialização são motivações legítimas. Então, ele diz ali que o Trump pode querer esse objetivo. Depois, mais para frente, ele fala, olha, a falta de fundamento econômico por trás dessas medidas, que são as tarifas, deixa claro que a motivação da Casa Branca é política. Mas isso a Casa Branca mesmo não nega, né? Desde sempre está dizendo que o problema não é comercial com o Brasil, e sim político. Depois segue o Lula. O governo dos Estados Unidos está utilizando tarifas e a lei Magnitsky para buscar impunidade para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que orquestrou uma tentativa de golpe fracassada em 8 de janeiro. Depois segue o Lula. Tem orgulho da decisão histórica do STF brasileiro na quinta-feira, que salvaguarda nossas instituições e o Estado Democrático de Direito. Isso não foi uma caça às bruxas, e aí citando o termo utilizado pelo Trump, que da mesma forma que aconteceu uma caça às bruxas com ele lá nos Estados Unidos, agora estaria acontecendo aqui com o Bolsonaro. Mais adiante, diz o Lula, além disso, a administração Trump acusou o sistema de justiça brasileiro de perseguir e censurar empresas de tecnologia americanas. Essas alegações são falsas, segundo Lula. É desonesto chamar de censura a regulamentação. Então ele faz uma diferenciação. Queremos regulamentar e não censurar. Depois termina o Lula com o seguinte parágrafo. Presidente Trump, continuamos abertos a negociar qualquer tema que possa trazer benefícios mútuos, mas a democracia e a soberania do Brasil não estão em negociação. Assim termina a carta de Lula via New York Times. O Luiz Felipe chama a atenção o seguinte, manda essa carta agora, não vai tentar o contato direto, mas acho que na semana que vem teremos uma reunião na ONU, né, das Nações Unidas, aquele encontro anual, em que o Brasil faz a abertura, né, dos discursos com o presidente Lula, já é uma tradição desde Oswaldo Aranha, e o presidente Trump é o próximo a falar, na sequência do Lula. Quero ver como é que vai ser essa situação. Imagino que ele vai reproduzir isso aqui nesse discurso também, falando em soberania, elogiando inclusive a decisão do STF. Teremos um climão em Nova York? Eu acho que o Brasil está alguns passos de virar o Irã, em termos de tratamento diplomático e também de virar alvo bélico dos Estados Unidos. Olha só. Tá? É o que eu sinto. Tá? Não estou sentindo... Primeiro que essa carta, se fosse para de fato querer negociar, não seria enviado para o público, de aberto para o New York Times. Depois, enviado direto, primeiro seria o presidente Trump, um telefonema, uma carta direta, ficaria ao critério do presidente Trump. Tá jogando para a torcida, você acha? Jogou para a torcida, porque ele sabe que a mídia lá também é uma mídia dividida e uma mídia que, de fato, consome um ódio pelo presidente Trump. Então ele está jogando para a torcida mais alimento que fomenta essa divisão nos Estados Unidos. Ele não está pensando em fazer uma conciliação, em de fato ter diminuição de tarifa, de melhorar a qualidade diplomática do Brasil e Estados Unidos. Não está. Está nítido isso. Ele está, de fato, fazendo proselitismo político até para a esquerda norte-americana, em favor da esquerda norte-americana. É isso que está bem nítido aqui. Então, segue o jogo, e o jogo vamos continuar como está, vamos estar criando alternativas a qualquer sanção que os Estados Unidos venha a ter contra o Brasil, que já estão sendo criadas. Você vê que o ministro Moraes não me parece muito preocupado aí com todas as sanções pessoais ali da lei Magnitsky, porque de fato vão usar o Estado brasileiro para criar essas opções aqui no Brasil e neutralizar qualquer efeito que a lei Magnitsky possa
incorrer nele e em qualquer outro que possa vir ser acionado individualmente. Então, essas infraestruturas de alternativas já estão sendo criadas, as parcerias com as ditaduras do mundo, os narcotraficantes do mundo, os países terroristas do mundo vão ser reforçadas com esse governo. Então, infelizmente, o tempo dos Estados Unidos agir contra o Brasil, como está demorando, está ajudando o atual governo e essa atual conjuntura ditatorial que se criou. Essa que é a verdade. E em sendo isso o resultado, quanto mais o Brasil, esse governo, junto com o judiciário, querer se defender e querer se proteger, pior vai vir a situação adiante. Pior, mas para quem? Pior para a população brasileira. Né? O passaporte brasileiro, como eu já falei isso antes, no início de todo esse imbróglio, lá atrás, sei lá, mais de ano talvez, o passaporte brasileiro vai ser tão difícil de você aceitar dentro da área de convívio brasileira, que é América do Sul, América do Norte, Europa, que é onde a gente mais viaja, mais consome culturalmente e tem intercâmbio, vai ficar difícil a gente conviver com esses. E vamos ter que passar por várias outras chancelas e muitos não vão ter aí o visto de viagem ou vão ter uma série de negações aí que fazem parte desse convívio. Então é isso que eu acho que é ruim para o brasileiro isso. Né? Fora as questões econômicas, como a gente pontuou, porque o capital mundial ainda está na mão deste grupo do Ocidente e não está na mão desses grupos ditatoriais perversos aí que ainda comandam boa parte do mundo. Então, não está vindo daí o benefício nosso, né, comensurável àquilo que a gente realmente consome. Então, o grande prejudicado aqui nesse final desse jogo vai ser o povo brasileiro. Pois é. O Luiz citou que parte da mídia americana compra esse discurso, né, e aproveitou também para reverberar esse posicionamento do Lula. Tem uma outra parte que não, e é o caso do Wall Street Journal, que publicou uma matéria de opinião da Mary O'Grady, né, que é especialista aqui na região e acompanha de perto o caso brasileiro, e ela fala, né, ali o jeito brasileiro de lawfare, que é esse termo de perseguição através do judiciário, pegou o Bolsonaro. E aí, ali embaixo está escrito, né, uma Suprema Corte enviesada condenou o ex-presidente a 27 anos de prisão. E esse artigo, o Gomes, foi inclusive compartilhado pela Caroline Leavitt, que é a porta-voz do Donald Trump. A gente já falou bastante dela aqui, já posta vídeos dela também, fazendo ali as coletivas de imprensa. Ou seja, a administração Trump está de olho, está acompanhando e tem também essa versão dos fatos, né? Não vai ficar, obviamente, com a versão do New York Times, além, é claro, dos depoimentos lá de Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, aquela turma que está nos Estados Unidos. Antes de passar a palavra para o Gomes, eu quero trazer também a notícia do Globo, que também numa entrevista, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, ele falou à Fox News, né? Ele disse o seguinte, olha, ele citou juízes ativistas e prometeu uma resposta na próxima semana para a condenação de Bolsonaro. Então já é fato, já é um consenso de que haverá retaliação por parte dos Estados Unidos. Resta saber de que tipo, se vai ser algo direcionado aos ministros, mais lei Magnitsky, mais algum tipo de sanção, algo para o país, mais tarifas ou algum outro tipo de retaliação que envolva não só as pessoas físicas, né, as figuras envolvidas, como também o Brasil, o país como um todo. Difícil saber onde isso vai parar, né, Gomes? É difícil saber onde vai parar e dificilmente isso volta a uma relação diplomática normal rapidamente, mesmo que mude o governo. O Felipe tem razão, o Brasil vai levar anos para reconstruir uma confiabilidade internacional depois do governo Lula. Anos para restabelecer. É como no comércio. Dizer assim, não, mas o Lula, né, vou arrumar outro mercado aí para vocês. Não é outro mercado. Quem comercia não é o Brasil que comercia com os Estados Unidos. São empresários brasileiros que levaram anos para desenvolver produtos, para fazer relacionamento comercial, para ter um contrato com uma empresa americana, para estabelecer um padrão de fornecimento para vender para os Estados Unidos. Isso o governo brasileiro não recria de um dia para o outro com o Paraguai, ou com a Bolívia, ou com o Irã, ou com o que quer que seja. Não é assim que funciona. O Brasil vai pagar por muito tempo a conta disso.
Agora, essa carta do Lula, ela é tudo menos uma carta ao Trump. Ela é muito mais a consolidação de uma versão da narrativa para orientar um posicionamento ideológico da esquerda e da militância. Essa é a função dessa carta. Ela é um fecho dado por Lula. Olha, acabou o processo e a nossa versão da história é esta aqui. O Brasil é uma vítima dos Estados Unidos, o tribunal fez justiça, não tinha caça às bruxas, não houve censura, houve só uma justa regulação das redes sociais. Me mostre, por favor, na regulação das redes sociais aprovada pelo Congresso brasileiro, onde é que era proibido usar o Twitter e baixar VPN. Não estava na regulação, estava na decisão liminar de Alexandre de Moraes nos autos de um inquérito secreto, cujas partes até hoje, anos depois, não se sabe quem são, a extensão dos crimes investigados não se sabe qual é, a prova, nem quem já está indiciado dentro daquele decreto teve acesso a toda a prova, mas a versão de Lula é a versão que foi para o New York Times. Talvez convença o New York Times, certamente é o suficiente para convencer a Rede Globo, a boa parte do Estadão, né? A mídia nacional. Está bom, se o comandante falou. Cuba tinha o Granma, que era o jornal oficial do regime. A União Soviética tinha o Pravda. Aqui, como, né, tem várias concessões, de vez em quando o chefe do regime tem que falar para unificar o discurso. Isto é a carta do Lula. É uma unificação, olha só. O discurso é esse aqui, pessoal. Ninguém acha que Trump se informe pelas cartas que alguém escreveu para o Lula, né? Também não foi o Lula que escreveu. Ninguém acha que o Trump se informa pela mídia brasileira. Então, o efeito dessa carta é substrato de pó de coisa alguma. Nada. Nenhum efeito. Só o efeito de unificação da narrativa para a militância e para a parcela da mídia que faz esse duplo papel, esse duplo jogo. É mídia, mas é militância também. A interseção entre o conjunto da mídia e o conjunto da militância é bastante grande. Muito bem. Tem mais uma malandragem, uma carta malandra, né? Muito competente, por sinal, uma malandra, pelas razões que foram colocadas, mas tem mais um ponto no texto, que para mim é um dos mais destacáveis. Ele diz assim, o consenso de Washington deu errado. E a gente sempre disse isso. E o que parece uma coisa bonita, que é o discurso lá da USP, que eu conheço bem desde o meu mestrado. Quer dizer, não engole esse negócio de consenso de Washington, isso no final dos anos 90 ainda. Os americanos, nos últimos 30 anos, enriqueceram como nunca, aplicando as ideias do consenso de Washington. Uhum. Certo? Então, é uma questão de olhar número, não estou brigando com número, é PIB, meu. O Mississippi tem a renda per capita mais baixa dos Estados Unidos, ela é maior do que a renda per capita do Japão. Beleza? Então, é isso que foi o consenso de Washington. Só que agora, realmente, eles estão adotando uma postura que não tem nada de liberal. E essa ideia de você fazer um modelo de substituição de importações americanas é realmente uma coisa chocante, ainda mais para um regime republicano. Mas já foi dito aqui algumas vezes que a questão não é tarifária, ela é política, ela é de rearranjo de alianças. Né? No caso do Brasil. No caso do Brasil e de alguns outros países também, mas enfim, o Brasil é o que ficou mais para trás nessa conversa. Enfrentamento à China. Hoje a gente tem 50% a tarifa mais alta é para nós, pô. E a gente tinha déficit comercial com os Estados Unidos, ou seja, não pode ser mesmo comercial conosco. Tá certo. Agora, só para concluir, a questão é política, então, eu perdi a ideia agora que a gente fala, depois eu volto. Do consenso de Washington. O consenso de Washington. Então, o consenso de Washington. E a gente que lutou contra o consenso de Washington, durante todos esses anos, a gente entregou o quê? Uma economia com competitividade nenhuma, uma produtividade baixíssima. E na carta ele diz, tá vendo? A gente tinha razão. Eu achei o trecho aqui, ele diz o seguinte, olha, quando no passado os Estados Unidos ergueram a bandeira do neoliberalismo, o Brasil alertou para os seus efeitos nocivos. Ver a Casa Branca finalmente reconhecer os limites do chamado consenso de Washington,
uma receita política de proteção social mínima, liberalização irrestrita do comércio e desregulação generalizada, dominante desde os anos 90, confirmou a posição brasileira. Tivéssemos nós, como eu participei das negociações da ALCA, lá em 2002, 2003, que era criar a área de livre comércio das Américas, tivéssemos nós concluído esse processo, você imagina, qual era o objetivo da ALCA, Luiz? Era justamente você se antecipar à chegada da China. Você criar uma área de livre comércio entre os 28 países da negociação hemisférica e garantir acesso a mercados com produtos e serviços antes da chegada dos chineses. Isso faz mais de 20 anos. O que aconteceu? Chegou o Samuel Pinheiro Guimarães e o senhor Celso Amorim em 2003 e reverteram a política, enterraram a ALCA. Enterraram a área de livre comércio. Era consenso de Washington, né? Isso é consenso de Washington e tal. Isso aqui. Aí agora o resultado. Passaram 25 anos, tá aí o resultado. Pergunte nos bairros mais pobres da Louisiana, do Mississippi, e pergunte nas favelas do Brasil onde é que a proteção social é melhor. Onde é que se vive melhor? Onde tem neoliberalismo? Onde o neoliberalismo foi aplicado ou aqui no reino da proteção social. Do tucanato posando de direita?